Neste vídeo vamos refletir sobre qual foi a missão de Jesus quando enviado pelo Pai à Terra. Vamos compreender o que significa Reino de Deus ou Reino dos Céus. Quem pode participar dele e quando vamos participar? Inicialmente quero que compreendam que vamos encontrar Reino dos Céus no Evangelho de Mateus e Reino de Deus no Evangelho de Marcos e Lucas. Mas os dois são equivalentes. A diferença é que Mateus, sendo um judeu que segue o linguajar rabínico, não cita o nome de Deus em vão. Os evangelhos têm como objetivo a revelação progressiva do mistério do reino, em especial pelas parábolas do reino contadas por Jesus, depois anunciada pelos apóstolos a pedido de Jesus e finalizada com a ação do Espírito Santo. Quando falamos de reino, pensamos em um rei poderoso, exército, dinheiro, luxo. Mas o reino deste mundo nada tem a ver com o reino de Deus. Precisamos nos esvaziar deste modelo para compreender o modelo do reino de Deus. A proposta de Jesus para o reino de Deus é muito melhor. Neste reino, todos os irmãos devem viver bem, como amigos, respeitando e ajudando uns aos outros, com amor, alegria, partilha, sem julgamentos, sem excluídos. Todos têm o direito de pertencer ao reino de Deus, porque todos somos iguais para o Pai que nos criou e nos ama igualmente. Jesus, enquanto esteve aqui, não trouxe uma cartilha de como deveria ser o reino na teoria. Não. Ele anunciou com suas atitudes, palavras e histórias. Por isso, ele é o rei deste reino de Deus. Porque tem autoridade, não falou como era para ser feito. Ele fez, viveu e morreu pelos seus irmãos. Por isso é o nosso modelo, exemplo para seguirmos. Mas para seguir seu exemplo, precisamos conhecer. Deus enviou Jesus, seu Filho, ao mundo com uma missão: instaurar o reino de Deus. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 22. Vou lendo os versículos e explicando eles. Acompanhe. Versículo 16. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Jesus estava na cidade em que cresceu, Nazaré, e como de costume, no sábado foi à sinagoga, que é o lugar de reunião dos judeus para adorar a Deus e aprender as Escrituras. Jesus segue o rito habitual. No culto semanal, se ora, canta, se lê um bloco de texto da lei, a Torá deles, e que nós chamamos de Pentateuco, e depois uma leitura dos profetas, parecido com o que nós fazemos em nossas igrejas. Essas leituras estavam escritas em rolos de pergaminho, que ficavam na sinagoga, e um funcionário trazia para a leitura e depois aguardava. Qualquer adulto pode solicitar para ler e comentar. Se lê em pé e explica sentado. Neste dia, Jesus solicitou para que ele fizesse a leitura e a explicação. Versículo 17. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Jesus recebe o livro do profeta Isaías e tudo o que ele vai ler é um anúncio da sua missão. O texto diz que o Espírito Santo está sobre o profeta, mas agora, desde o batismo de Jesus, o Espírito Santo está em Jesus, que é o Messias, ou em outras palavras, o ungido de Deus, para instaurar o reino de Deus. Essa é a nossa boa notícia, porque através dela seremos salvos da morte eterna e vamos participar do reino de Deus, um reino onde todos têm o direito de pertencer, em especial os excluídos da sociedade. O texto do profeta Isaías lista alguns deles. Vamos observar
Aproveite para grifar com giz de cera na sua Bíblia. Os pobres. No mundo, os pobres não têm muitos direitos, voz, mas no reino de Deus, eles são os primeiros a ter direito a pertencer. Os presos. Na época, os pobres que não conseguiam pagar suas contas eram presos e até escravizados. Cegos. Seja cegueira física, seja espiritual. Oprimidos. A sociedade desigual oprime os mais fracos, seja mulheres, viúvas, órfãos, pobres, doentes. Versículo 20. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou nas mãos do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus segue o ritual, termina a leitura, fecha o livro, devolve ao assistente e senta-se para explicar o texto. Todos percebem a autoridade do seu ensinamento, mantêm os olhos fixos nele. Então, nesse momento, Jesus faz a grande revelação. Aquelas palavras que foram profetizadas pelo profeta Isaías se cumpriram. Jesus diz claramente e de forma aberta a todos na sinagoga: Hoje se cumpriu essa passagem. Eu estou aqui para anunciar a boa notícia do reino de Deus. Vim para libertar os oprimidos, pobres, cegos. Jesus veio para instaurar o reino de Deus no meio de nós. Para ter acesso ao reino é necessário fé e conversão. Versículo 22. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. As pessoas ali presentes se deixaram, naquele momento, admirar-se, encantar-se com as palavras de Jesus. Essa deve ser a nossa reação frente à proposta de Jesus. Devemos nos alegrar com a boa notícia, com a certeza de que nós pertencemos ao reino de Deus, um reino de amor, justiça, fraternidade e esperança. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo. Em que local Jesus estava quando fez a leitura da palavra de Deus? Letra A. Na casa de Pedro. Letra B. Na sinagoga. Letra C. No templo de Jerusalém. Letra B. Na sinagoga. Qual foi o livro que Jesus leu? Letra A. Livro de Gênesis. Letra B. Evangelho de João. Letra C. Livro de Isaías. Letra C. Livro de Isaías. Jesus, quando acabou de ler, ele entregou o livro e, para explicar o texto, ele, letra A, continuou em pé na frente de todos. Letra B, subiu no ponto mais alto do altar. Letra C, sentou-se. Letra C, sentou-se. Quem pode participar do reino de Deus? Letra A, todos, em especial os pobres, presos, cegos e oprimidos. Letra C, somente os nobres e religiosos. Letra C, os apóstolos e novos cristãos. Letra A, todos, em especial os pobres, presos, cegos e oprimidos. Para ter acesso ao reino é necessário: letra A, muito dinheiro e poder. Letra B, cumprir todos os 10 mandamentos de Deus. Letra C, ter fé e se converter. Letra C, ter fé e se converter. Ajude curtindo o vídeo e compartilhando com outras catequistas. Deixe nos comentários se você é catequista, qual a sua etapa, comunidade e diocese. Conheça o Instagram @vozconhecer. Visite nosso site www.vozconhecer.com.br e conheça os cursos e materiais bíblicos. Continue assistindo os vídeos